Quais os desafios de ser um terapeuta tântrico? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E parando para pensar sobre os desafios de um terapeuta tântrico, olhando para a minha carreira, eu já sou terapeuta tântrica há 10 anos, eu vejo 4 principais desafios do terapeuta tântrico, mas eu vejo esses 4 desafios principalmente no início de carreira. Eu percebo que depois são coisas que são ressignificadas, tá? Pelo menos na minha experiência foi assim. E quais são esses 4 desafios? Bom, o primeiro desafio é como assumir essa escolha para a família, né? Então, quando eu decidi ser terapeuta tântrica, foi porque eu passei por um processo de profunda transformação, não só no âmbito sexual, mas também no âmbito emocional. Eu tinha depressão e com 2 semanas praticando Tantra, eu saí daquele estado de depressão. E isso para mim foi muito impactante, além dos benefícios sexuais também, né? De aumentar libido, prazer, orgasmo. Então, tudo que estava acontecendo na minha vida estava sendo super incrível. Eu fiz a formação de terapeuta, nem tinha a intenção de me tornar terapeuta, eu só queria conhecer, entender o que é que estava acontecendo, que estava me transformando tanto. Mas eu me apaixonei pelo Tantra, por essa ferramenta e decidi me tornar terapeuta tântrica. Então, assim que eu me tornei, o meu primeiro, maior desafio foi me assumir para minha família. Por quê? Porque eu sei exatamente do que se trata o Tantra e eu sei que aquele toque no corpo todo, inclusive no genital, que é a experiência orgástica, ela tá muito além do que aquela coisa sexual, do que uma massagem sexual, né, que uma pessoa poderia fazer. Ela é uma massagem de conexão com o corpo, de liberação de bloqueios, de ativação da potência. Então eu sei, porque eu passei pelo processo, mas os meus familiares não sabem. Então acho que o meu primeiro grande desafio foi me assumir para minha família, né? E eu lembro que o meu marido, que na época, né, quando eu iniciei no Tantra, eu conheci uma pessoa que era terapeuta tântrico, nós começamos a nos relacionar, depois nós casamos, e eu lembro que ele conversava muito com a minha mãe sobre o meu trabalho, mas eu me sentia muito constrangida de conversar, então ela sabia que eu era terapeuta tântrica. Eu lembro que teve uma conversa assim, dela me mostrar um panfleto de alguém que tinha as massagens, e ela falando, é essa massagem aqui que você faz, massagem tântrica? Eu falei, é. Daí ela falou assim, mas a pessoa fica nua ou fica com uma toalhinha em cima? Eu falei assim, não, ela fica nua, mas você toca em tudo? Até no genital eu toco, mas são com objetivos terapêuticos. Então eu lembro dessa conversa que foi bastante constrangedora e eu lembro que eu tinha muita vergonha de divulgar o meu trabalho na internet para que meu pai não ficasse sabendo. E então eu na época não tinha o Instagram, era o Facebook, e no Facebook tinha uma ferramenta que você colocava assim, publicar todos, com exceção, e daí você colocava o nome de quem você não queria que recebesse a sua publicação. E eu colocava o nome do meu pai, que eu tinha medo dele ficar sabendo do meu trabalho. E eu lembro que teve uma prática de Tantra que aconteceu o seguinte, ia ter uma dinâmica de morte e renascimento, e eu ia morrer, e eu tinha que me despedir dos meus familiares, e eu sentei na frente de uma pessoa que representava o meu pai, e na hora que eu fui me despedir dessa pessoa, eu peguei
E falei o quanto que eu amava, enfim, né, aquela conversa. Quando eu saí da frente da pessoa, me deu uma coisa que eu vi que ficou engasgado aqui. Eu voltei para frente da pessoa que representava meu pai e eu falei: a verdade é que eu tenho muito medo de te perder, porque se você souber com que eu trabalho, você não vai me amar mais, você não vai querer falar mais comigo, porque eu tinha um histórico que meu pai ficou uns 5 anos sem falar comigo. Quando eu tinha 17 anos eu engravidei, depois eu perdi o bebê, mas ele ficou 5 anos sem falar comigo por causa dessa situação, por eu não ser mais virgem, não casar, sabe, questões dos valores dele. E eu imaginei que ele, se ele descobrisse, ele não fosse mais querer falar comigo. Então, naquela dinâmica, eu falei tudo que ficou engasgado, mas caiu uma ficha para mim muito grande, que se fosse para ele me amar, ele tinha que me amar por quem eu sou. E daí, naquele dia em diante, eu não escondi mais quem eu era. Então, eu não cheguei a sentar e conversar com ele, que eu acho que, no caso, eu morava com a minha mãe quando eu me tornei terapeuta tântrica, e eu comecei a atender na minha casa, então talvez para ela eu devesse uma satisfação do que estava acontecendo nos meus atendimentos, né? Mas talvez a gente não precisa dar satisfação do nosso trabalho para todas as pessoas da família. Então, tecnicamente, conforme eu fui fazendo toda a minha divulgação, toda a minha família acabou descobrindo, né, sabendo com que eu estava trabalhando, sem que eu fosse lá, olha, eu estou trabalhando com isso, estou trabalhando com isso. E eu fiquei muito feliz que eu não tive uma relação assim, de preconceito em relação ao meu trabalho. Nunca tive problema em relação a isso com a minha família e, pelo contrário, muitos dos meus familiares acabaram me procurando, né, vendo sentido no Tantra, querendo o Tantra para a vida deles. Inclusive, eu tenho 2 primas que acabaram se tornando terapeutas tântricas, trabalham com Tantra também. Então, na verdade, foi uma coisa que foi importante até para minha família, né? Foi para muitas pessoas, eu pude ajudar também através do Tantra. E eu não sofri nenhum tipo de preconceito, nem mesmo do meu pai, que provavelmente, apesar de eu nunca ter conversado com ele sobre isso, mas provavelmente ele também sabe, não declaradamente, mas ele mora numa cidade interior e ele já falou que tem pessoas lá que acompanham o meu canal, que acompanham o meu trabalho, então ele sabe exatamente com que eu trabalho e a gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas eu me senti aceita, né, amada do jeito que eu sou, que era o que eu acreditava que eu merecia, ser amada do jeito que eu sou. Então, acredito que esse foi meu primeiro desafio e meu segundo desafio como terapeuta tântrica foi os atendimentos de massagem, o desgaste físico. Eu confesso que eu cheguei a pensar até em desistir, porque eu sentia muita dor na hora de fazer a massagem. Então, quando eu ia fazer a massagem, eu sentia dor e eu comecei a fazer musculação, pilates, yoga, tudo para ver o que eu fazia para melhorar aquela dor, aquele desconforto. E daí me caiu a ficha que não adiantava eu contrair o abdômen na aula de pilates e não contrair o abdômen durante o momento da massagem. Então, eu comecei a ter uma consciência corporal na hora que eu estou, né, realizando a massagem, e com isso eu fui me fortalecendo e parei de sentir dor. Então, hoje eu atendo 3 pessoas no único dia, tranquilamente, em horários diferentes. Eu atendo até 2 pessoas seguidas, tranquilamente, então eu não sinto mais dor. Se eu sentisse aquela dor do início da carreira, eu talvez não teria continuado. Então, eu aprendi, né, como ter uma consciência corporal, como me posicionar durante a massagem para não sentir dor. Então, eu observo que essa questão é uma questão para muitos terapeutas, essa questão da dor, né, porque a primeira massagem a pessoa sente um pouquinho, mas conforme ela vai praticando, ela vai descobrindo como se ajeitar na massagem, como se a gente vai praticar musculação, né? Se você é sedentário a primeira vez, você sai todo dolorido, mas conforme você vai praticando, você já não vai sentir tanto aquela dor, tá? Então, essa foi um grande desafio, né? Que quase que eu desisti no início por causa disso, mas que bom que eu me encontrei. Acredito que o terceiro desafio de um terapeuta tântrico é
lidar com as pessoas que não sabem exatamente do que se trata no seu trabalho. No começo da minha carreira também, quando alguém me procurava para terapia tântrica, mais achando que seria uma massagem sensual e fazendo perguntas do tipo se vai poder me tocar, se eu vou ficar sem roupa, se tem penetração, se tem final feliz, essas perguntas, de início eu me sentia muito ofendida, né? E eu tinha muito medo de que acontecesse alguma situação de abuso em sessão. Mas com o passar do tempo, né, eu saí desse lugar de achar que as pessoas deviam saber do que se trata e passei a dar informação. Então a pessoa entrou em contato e perguntou para mim se eu vou ficar nua, se isso e aquilo. Ao invés de eu me ofender e falar, vai procurar uma profissional do sexo, que é o que eu fazia no começo, eu passei a explicar, não, meu trabalho é terapêutico, o Tantra é isso, isso e isso, ele vai contribuir nisso, nisso, naquilo. E muitas vezes essa pessoa que estava buscando o Tantra por outro motivo, acaba descobrindo que a massagem terapêutica pode contribuir para essa pessoa, porque às vezes ela pode ter uma ejaculação precoce, uma dificuldade de ereção, uma compulsão por sexo, e daí a massagem tântrica vai contribuir com essa pessoa que veio buscando uma massagem sensual e não sabia que a massagem tântrica é também uma massagem terapêutica, que ela é utilizada, né? Principalmente, ela é uma massagem terapêutica, né? Na verdade, as profissionais do sexo usam como massagem sensual, mas o Tantra, ele é uma massagem terapêutica. Então, a partir do momento que eu parei de pensar que as pessoas já deviam saber e comecei a passar informação, isso se resolveu. E em relação aos atendimentos, que muitas pessoas, né, têm medo de ter algum tipo de abuso, de assédio, por ser uma massagem que trabalha energia sexual, eu confesso que eu só tive 2 pessoas que eu atendi que confundiram as coisas, mas que foi assim, nada que passaram do limite, né, que fizeram algum tipo de proposta durante a sessão e eu falei que não, e que foi respeitada e a sessão se encerrou, porque não era o que eles estavam buscando. E isso também foi uma coisa mais de início de carreira, porque eu acho que ao longo da carreira a gente vai desenvolvendo a habilidade de se expressar melhor, de se posicionar melhor. No início da carreira eu me divulgava em um site de Tantra, e hoje eu tenho a minha própria divulgação. Então as pessoas que acompanham o meu trabalho, seja no canal do YouTube, seja no Instagram, elas já estão muito cientes do que se trata a massagem tântrica que eu atendo, né? Que eu ensino também, porque eu dou cursos. Inclusive tem meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica, se você quiser aprender sobre Tantra, o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então hoje as pessoas elas já sabem exatamente do que se trata, então muito difícil chegar a alguém hoje com esse tipo de questão. Mas se chegar, provavelmente na conversa já vai ser esclarecido e a pessoa não chega para uma sessão de atendimento com uma segunda intenção. Isso pelo menos nunca mais aconteceu, né? Aconteceu só no início da carreira mesmo. E o 4º desafio de um terapeuta tântrica, né, que foi o meu 4º desafio na minha experiência, foi a questão da estabilidade financeira. Pode ser que essa não seja uma questão para todos os terapeutas, mas no meu caso, eu era uma pessoa concursada, eu tinha 2 cargos públicos, eu era professora de artes, eu já tinha passado num concurso para ser diretora, então eu tinha uma estabilidade para o resto da vida, né? Então, para mim foi bastante desafiador esse movimento, né, de abrir mão dessa estabilidade para o resto da vida para um trabalho onde eu sou autônomo, né? Porque o terapeuta tântrico, por mais que ele esteja em algum site, a maioria dos terapeutas, né, acho que todos que eu conheço, mas eu sei que tem alguns locais que trabalham contratando terapeuta, mas eu particularmente não conheço esses que trabalham assim, mas todos que eu conheço, eles são autônomos, eles têm a divulgação, ou a divulgação deles, ou a divulgação em algum site, e daí as pessoas vão atender, marcar, e ele vai ter aquele retorno financeiro conforme ele tiver os seus atendimentos, né? Então, hoje eu tenho um retorno financeiro muito maior, até mesmo do que se eu fosse diretora, mas claro que é uma carreira que eu construí, né, ao longo dos anos,
E acho que foi bastante desafiador esse processo, né? O tempo de uma transição de carreira. No início, eu abandonei um dos meus cargos e fiquei em outro cargo, trabalhando meio período como professora, meio período como terapeuta, e demorou alguns anos, né, para eu poder exonerar de fato do meu segundo cargo e confiar que eu poderia ficar apenas como terapeuta. Então, para mim, acho que esse daí foi o mais desafiador, foi, acho que talvez o que mais demorou um pouquinho para eu ter coragem de abandonar essa estabilidade, confiar que eu poderia ter uma carreira de terapeuta, né? E hoje eu me sinto extremamente segura, estável, bem remunerada, mas a transição, né, uma quebra de padrão, para mim foi bastante desafiador. Então, esses foram os meus 4 principais desafios. Acho que nem sei se para todos os terapeutas essas questões elas chegam a ser de fato um desafio, mas na minha história esses foram meus 4 maiores desafios. E se você é terapeuta ou se você quer se tornar terapeuta, eu queria te convidar para a formação Potência Sensorial. Então eu abri as inscrições para a formação de terapeutas com o método que eu trabalho, que eu criei, que é a Potência Sensorial. Então, se você já é terapeuta e quer ampliar o seu conhecimento, conhecer minha metodologia, ou se você tem interesse em atuar como terapeuta, as inscrições estão abertas. E essa semana nós estamos com valor promocional. Então, vou deixar aqui na tela o meu contato de e-mail, meu contato do WhatsApp. Entre em contato comigo para maiores informações e também vou deixar o link da página da formação aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Porque lá tem todas as informações da data de início. Nós vamos iniciar a próxima turma agora no dia 16 de agosto. São 5 módulos, um encontro por mês, tá? E daí na página tem as datas direitinho de todos os encontros, tem o valor da formação, tem a promoção, então aproveita para se inscrever ainda hoje e aproveitar essa promoção, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre Tantra, sobre a formação de terapeutas tântricos, deixa nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!